TV5, uma emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Comunicação. Olá, muito bom dia. Hoje, terça-feira, estou começando mais um programa Acre Interativo. E você que acompanha o nosso programa deve ter percebido, acompanhou ontem, que ontem a gente estava conversando aqui com o Dr. Andrews e com o Dr. Michel. A gente permanece com eles aqui, como a gente combinou ontem, porque a gente precisa continuar falando aí sobre essa questão do Mais Médicos e também do Revalida. Então a gente voltou hoje, terça-feira, com esse assunto para esclarecer todas as dúvidas com relação a isso e para saber se realmente, será que está tendo favorecimento de médicos formados aqui, os médicos de fora de repente estão sendo escanteados aí, foram valorizados os cubanos que estão de fora, mas não estão sendo valorizados os brasileiros que estudam fora? Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Acre Interativo. É isso aí, vamos direto para este assunto, porque afinal de contas estamos falando de saúde, saúde pública, de necessidade literalmente da população. Dr. Andrews, pelo que eu estou entendendo e o que a gente vem acompanhando em nível nacional, vem acompanhando nas redes sociais, a gente vê que, a gente falava agora há pouco, os médicos formados aqui no Brasil, formaram agora, esse ano, eles estão tendo uma espécie de aceleração aí no processo para que retirem os seus CRMs. Por outro lado, médicos que estudaram fora, tem deles que já estão 2, 3 anos no Brasil e não conseguem revalidar os seus diplomas, não conseguem ter esse aval do conselho para trabalhar. E isso inclui também este edital lançado agora pelo governo federal, onde vocês não conseguiram ainda espaço. É isso. Exatamente. Existem no Brasil, né, leis, resoluções, normativas que não são aplicadas. Por quê? Existe a questão, a lei não pega no Brasil e existe um lobby muito forte político. Existe dentro do Congresso, na Câmara e no Senado, grupos que favorecem o apoio à classe médica com CRM, que seria os médicos revalidados. No nosso caso, nós estamos sendo prejudicados há anos, não só agora. Nós temos a portaria 278, que foi instituída no governo anterior, né, antes do Temer. E o que fala essa portaria? Tem que ser aplicada uma prova, não é? Uma prova para revalidar o diploma do médico. Quem vai aplicar essa prova? O INEP. O INEP, Instituto que aplica essa prova de acordo com a ordem que é direcionada pelo Ministério da Saúde, só que começou em 2011, aí veio 6 anos, e no último Revalida, que foi agora em 2017, teria que cumprir a publicação, né, a publicação da portaria, que seria, mas não cumpriram isso, desculpa, da portaria não, do chamamento para esse edital. Sim. Mas o que fizeram? Teve a prova dia 24, de setembro de 2017, a primeira fase, são 2 fases. Sim. E a segunda fase estava para o dia 10 e 11 de março. O que aconteceu? Nós tivemos uma reunião dia 21 de fevereiro desse ano lá, eu fui lá, estava presente, e a justificativa da presidente do INEP foi que 1.300 ações judiciais impediram, vamos dizer assim, que o fechamento ou a aplicação da segunda fase, que seria dia 10 e 11 de março. Essa foi a justificativa dela. Só que durante todo esse tempo, houve o chamamento do edital, né, de 2017, e para o programa Mais Médico, e a gente ainda não tinha documentação, poucos entrados nossos também, como sempre entra, poucos do médico formado no exterior, e prolongou, e a gente ficava naquela expectativa, quando é que vai ser a segunda chamada? Mas eles teriam que cumprir a publicação no Diário Oficial. Entendi. E não cumpriram, que seria dia 10 e 11 de março. Ou seja, resumindo, em meados de agosto, tanto por coincidência, parece coincidência, mas sempre assim, vocês têm que entender, gente, que existe uma briga política. O Conselho ele vai trabalhando por trás. Vai trabalhando por trás, minando as portas, vamos dizer assim, cada vez a gente está sendo excluído. E em agosto, coincidentemente, tanto o lançamento só tem uma faculdade no Brasil, a UFMT, que faz a complementação. Ela que faz essa prova e você tem o direito de complementar numa faculdade particular. E o Revalida, como eu falei agora, foi instituído em 2011, a portaria 278. Só que, o que aconteceu? Eles lançaram na mesma época, em agosto,
o chamamento para esse edital, tanto da UFMT, como avisando que seria agora, dias atrás, dia 17 e 18, a segunda etapa. Agora você calcula, de setembro a setembro dá um ano. A segunda etapa já passou de um ano. Foi em novembro agora. E para quando vai sair o resultado de 2017? Ou seja, houve uma influência por trás disso para prejudicar a gente? Ou seja, nós estamos sendo sempre né? prejudicados. Aí agora, nessa questão que a gente falou agora, na entrevista anterior sobre o programa Mais Médico, também a questão da prorrogação está nos prejudicando. E nós nos tornamos, assim, cada vez mais excluídos. E existe a portaria número 22, que também é um processo de revalidação. Né? Já para você que aplicar também, trazer o teu título do exterior para que as faculdades públicas, está na lei, as faculdades públicas têm a obrigação, e através delas aderirem à plataforma Carolina Boren, revalidar o teu diploma. Existem dois processos, um pela portaria número 22 e outro pela 278, que era o revalida, que esse ano não teve em 2018. Certo, olha, a gente precisa fazer um intervalo rapidinho, já a gente volta a continuar com esse assunto aqui. E aí, na verdade, eu quero saber qual a expectativa desses médicos para todo esse processo aí, já que nós estamos entrando no novo governo, e existe uma necessidade real de médicos que tenham compromisso e que queiram, por exemplo, ir para o interior, lá nos municípios lá do interior do estado. Estamos de volta, o segundo bloco do Acre Interativo desta terça-feira. Estamos aqui com o doutor Andrews Henrique Dias e também com o doutor Michael Aragão, ambos formados em medicina fora do país e estão aí numa guerra, vamos dizer assim, para exercer a profissão. E aí muitos falam nas redes sociais, cadê os médicos que querem exercer? Vá se informar sobre as condições do edital ou as condições de revalidação para que esses médicos sejam aceitos. O que eu não entendo, antes de começar a falar com eles aqui, é como é que médicos que são estrangeiros, ou seja, estudaram fora, vêm para cá sem fazer absolutamente nenhuma prova, ninguém nem pode confirmar se são médicos ou não, simplesmente aceitam. E os médicos que são brasileiros, que vão estudar fora, às vezes na mesma faculdade daquele, precisa de toda uma burocracia para exercer a mesma profissão que foi formado na mesma faculdade. Me ajude a entender, doutor, por favor. Realmente é um processo complicado e muitas vezes político, né? Nós temos que entender que hoje o Brasil, infelizmente, a política ela manda muito, né? Em relação à revalidação, mais uma vez eu deixo claro que nenhum dos médicos que se formaram no exterior querem atuar no país sem um processo que os revalide. De forma ilegal, como dizem, né? Exatamente. Nós queremos sim fazer um revalida, fazer a avaliação que querem realmente que nós façamos, mas que façam uma avaliação justa, porque os últimos testes de revalidação foram injustos, né? Tem sido provas em nível altíssimo, níveis de especialidade. Nós queríamos, inclusive, Rose, que o governo nos aplicasse uma prova, pelo menos no nível que aplica o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, que tem aplicado provas e tem tido um índice de reprovação altíssimo dos médicos que formam aqui no Brasil. Na realidade, nós não sabemos a qualidade dos médicos que formam aqui no Brasil. Querem aferir apenas as nossas qualidades. Mas nós sabemos que existem bons médicos e existem os maus médicos. E esses maus médicos estão saindo hoje, infelizmente, para atender a população. Né? Se nós tivéssemos uma prova justa, com certeza o índice de aprovação seria muito maior nos dias atuais. Agora, doutor, com relação a essas duas possibilidades, uma que é o Revalida e a outra que é a outra lei 22, é isso? A portaria 22, que possibilita também que o médico fique apto a exercer a profissão aqui. São duas situações que existem, mas que não estão funcionando direito, porque senão não tinha todo esse problema. Exatamente. A Carolina Boren, só concluindo, que é uma plataforma online, disponibiliza pouquíssimas vagas em algumas universidades públicas e essas vagas desaparecem do mapa. Nós não sabemos como funciona na realidade. Aqui na nossa UFAC, que poderia acontecer isso, não existe. O curso não está ativo, né? Eu mesmo procurei a reitoria da universidade a respeito das informações e, infelizmente, não temos aqui. Né? Só uma colocação. Em relação a essas duas formas de revalidação, como eu falei, a do Revalida, que é a portaria 278, que vem desde 2011 até 2017, que não teve 2018,
tem essa que ele falou. Qual é o objetivo da Carolina Borg? Facilitar o processo, né, as normas e procedimentos da execução dessa revalidação de diplomas expedidos por faculdades ou universidades estrangeiras. Enfim, só que eles não são obrigados, eles têm esse detalhe. Sim. Eles têm que aderir a essa plataforma, ou seja, o MEC disponibiliza lá no site, certinho, só que eles têm que aderir. No caso da UFAC, nós já verificamos que a UFAC aderiu. Mas qual é a justificativa quando a gente chega lá? Que não, porque não tem estrutura, ou seja, gente, tem que entender uma coisa. Existe a Constituição Federal, existe a Lei 939496, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, do governo Fernando Henrique, ou seja, você colocando em miúdos aí, são 22 anos. Vem essa de 2011 ajudando a revalidação, vem essa portaria ajudando, ou seja, existem dois processos, mas as barreiras, essa força política que está por trás, essa força atrapalha a gente. Infelizmente, Você né? vê agora no edital do Programa Mais Médico, o que está acontecendo com a gente? Nós estamos sendo colocados para lá, léguas e léguas de distância. Segundo, terceiro plano. Olha, vou fazer mais um intervalo, a gente volta já com o último bloco, finalizando aqui esse programa especial que fizemos ontem, estamos concluindo aqui sobre esse assunto, mas aí eu volto com a expectativa deles para esse ano. Entra ou não entra no Mais Médicos? Consegue ou não consegue participar desse edital? Espero que sim. A gente volta já. É isso aí, então vamos lá para a conclusão de tudo isso. Doutor Endres, doutor Michael, não sei quem vai falar primeiro, mas qual é a perspectiva de vocês agora? Porque já sabemos as dificuldades, sabemos os entraves, tudo aí nessa questão do edital, e aí? Olha, a esperança é a última que morre, né? Nós temos esperança. E estamos buscando apoio, tanto político como o apoio da população. Que a população nos apoie, abrace essa causa. Nós somos médicos bem formados e estamos dispostos a ir atender a população. Não importa se é no Purus, se é no Amazonas, né, se é em alguma cidade do interior, nós queremos exercer a nossa profissão, queremos trabalhar, né? E que se fique bem claro isso aqui, né, e que as pessoas abracem essa nossa causa também. Bem, como vocês viram pela conversa, as nossas perspectivas sobre o que vem para frente, já, vamos dizer assim, já estava complicado. As barreiras, as leis estão aí para ser, as normativas estão aí para ser aplicadas, mas infelizmente existe essa força política, esse lobby fortíssimo contra a gente. Nós somos desprezados, excluídos, como ficou claro aqui, eu creio que ficou claro para vocês, que, de qualquer forma, agora colocaram a pessoa que vai ser o ministro da Saúde, que é o cidadão, vamos dizer assim, que reza na cartilha mesmo do Conselho Federal. Então, em miúdos aqui, vou dizer para vocês, tá ruim, pode ficar pior para a gente. Eu também não tenho vamos dizer assim, não sou um vidente para dizer que vai, mas as provas estão se mostrando aí, está saindo às claras, está muito claro o que eles estão querendo fazer com a gente. Não está claro ainda se vocês vão ter oportunidade de participar desse edital, entrar no Mais Médicos por esse edital ainda, porque né? esse programa agora, como saiu aquelas 1.800 vagas, que é vamos dizer, tem a primeira chamada que foi deles, a segunda vai ser entre nós e eles, e a terceira, essas 1.800 vagas vai cair talvez na mão do futuro ministro, esse que eu falei, vai ser mais complicado. Ou seja, eles poderiam muito bem agregar isso. Então, o que acontece? Nós estamos cada vez mais... poderia ser vamos dizer, uma prioridade, como está na lei, para a gente, mas eles colocaram tantos que não fizeram a inscrição do CRM com a gente. Ou seja, as perspectivas não são boas, gente, porque nós, como o doutor Michael falou, nós estamos preparados, nós temos carga horária elevada, nós entramos, nós trabalhamos na Bolívia, nós somos em localidades assim precárias. Eu viajei de barco, atendi não sei quantas comunidades. Ou seja, a situação de lá não é diferente daqui do Brasil, não, gente. Ou seja, o grupo que comanda esse Brasil, um grupo político, ele não está se importando com você não, cidadão, que está aí sem saúde, não está se importando com você. Nós temos exclusividade nesse programa, porque nós estaremos às 40 horas lá com você. Eles não, eles têm 2 empregos, ele vai talvez 1 vez, 2 vezes na semana, talvez 1 hora, vai atender 10 pacientes. Nós temos que atender no máximo, talvez 40 minutos, que está no programa isso também, mas nós atendemos no mínimo 40 pacientes por dia. Né? E nós temos essa exclusividade para fazer isso. Nós temos tempo para isso, porque nós não temos CRM, não revalidamos ainda, porque como vocês viram, essas barreiras, essas burocracias que nós temos.
Mas, ó, gente, olha, infelizmente o nosso tempo acabou, mas olha, primeiro eu quero desejar boa sorte mesmo para vocês, deixar minha indignação, porque eu acho que realmente, desculpa a expressão, mas é muita sacanagem, entendeu? Os caras estudarem fora, fazerem tudo que tem que fazer, aí chega aqui, tem todo esse impasse, aí quem estudou fora por ser estrangeiro não tem problema nenhum, pode vir, fica à vontade, as portas assim estão abertas do país para quem é estrangeiro, mas quem é brasileiro, que se sacrifica, estuda fora, chega aqui, dá de cara com um monte de problema. Então que seja revisto, né? Faça uma revisão aí nesse edital, que os médicos possam realmente ter uma oportunidade, porque só quem ganha com isso é a população, e principalmente a população daqueles municípios mais carentes, daqueles municípios mais afastados, onde médicos formados em escolas, em universidades públicas aqui, filhinhos de papai, desculpa a expressão, filhinhos de papai não querem ir, eles querem ir ali, trabalhar 2, 3 empregos, ter 2, 3 contratos, viver muito bem, obrigado, mas sacrifício que é bom nada. Então vamos torcer que realmente dê tudo certo aí, o ano está acabando, vamos torcer que 2019 comece realmente com mais saúde, literalmente para vocês. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Boa sorte, viu? Obrigado, agradecemos a oportunidade. A gente vai ficando por aqui, se Deus quiser, se permitir, amanhã, quarta-feira, estaremos de volta. Tchau, tchau.